Como aumentar o vocabulário em inglês? Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como melhorar o seu vocabulário em inglês fazendo um exercício bem fácil e simples. Então, se você quer enriquecer o seu vocabulário e parar de usar as mesmas palavras sempre, fica comigo porque no vídeo de hoje você vai aprender como fazer isso. De praxe, então, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo! E antes de mais nada, é interessante você saber por que existe esse problema, ou seja, por que as pessoas têm dificuldade de aumentar o vocabulário em inglês. E basicamente eu separei dois grandes motivos que, na minha opinião, são os grandes responsáveis por isso acontecer. O primeiro deles é a pessoa não consumir conteúdo. Então, se você não consome conteúdo, você não lê nada em inglês, você não ouve nada em inglês durante a semana, você simplesmente faz aula de inglês e pronto, as chances são que você vai ter dificuldades de aprender novos vocabulários e de reter também os vocabulários que você já viu alguma vez na sua vida. Por esse motivo, é bem importante você consumir conteúdos em inglês diariamente, porque dessa maneira você vai se expor ao idioma e, consequentemente, a novos vocabulários todos os dias. O segundo grande motivo para isso acontecer é aquela velha mania de estudar inglês com listas de vocabulários sem contexto nenhum. Então a pessoa pega 20, 30 palavras em inglês que não tem nenhuma relação uma com a outra e totalmente sem contexto, porque é uma palavra em inglês com a respectiva tradução para o português. E aí a pessoa tenta decorar tudo aquilo e não dá certo. E sabendo disso, o que você pode fazer para aumentar o seu vocabulário, melhorar o seu vocabulário? Tem várias maneiras, vários exercícios. Nesse vídeo eu vou focar no que, na minha opinião, é a melhor forma para você aumentar o seu vocabulário, que é através da leitura. E por que a leitura? A leitura, diferente de um filme, de um seriado, ela acontece de uma maneira mais pausada. Ou seja, quando você está lendo um livro ou mesmo um texto, você vai ler de maneira pausada, diferente de um filme ou um seriado que é muito mais rápido, tem muito mais dinamismo e a sua atenção não está só focada no áudio ou no texto, caso você esteja lendo a legenda, mas sim em tudo que está acontecendo ali. Na leitura, o seu foco está 100% naquela atividade da leitura. E o melhor, quando você está lendo alguma coisa, se você estiver lendo uma história, alguma coisa do tipo, você vai começar a imaginar aquilo na sua cabeça, como se você estivesse criando um filme. E aquilo ajuda muito na absorção do sentido das palavras. Mas é importante você saber isso, a diferença entre o modo estudo e o modo diversão. Quando você está no modo diversão, você simplesmente está se divertindo, lendo um livro, porque você gosta de ler aquele livro. Quando você está estudando, você não está focado em acabar aquele livro em um mês ou até antes disso. Muito provavelmente o livro que você utilizar para estudar inglês vai ficar com você durante alguns bons meses, porque a ideia aqui não é consumir esse conteúdo de maneira corrida, é você consumir ele de maneira pausada. E eu já vou te falar como fazer esse exercício, mas eu quero que você entenda que não é simplesmente pegar um livro e ler e pronto. Não, existe uma maneira que vai te ajudar a absorver melhor o conteúdo e, consequentemente, as palavras novas que estão ali naquele texto. Mas como fazer o exercício da leitura? Primeiro, você tem que escolher o que você vai ler. E aqui é bem importante você selecionar um material que esteja de acordo com o seu nível de inglês. Então, se você for escolher um livro, escolha um livro que está de acordo com o seu nível de inglês. Se você escolher um artigo na internet, escolha um artigo que esteja condizente com o seu nível de inglês também. Outro ponto importante, se você decidir estudar através de artigos, selecione antecipadamente 5 artigos ou 4 artigos, enfim, para você estudar ao longo da semana. Então lá no sábado, no domingo, já seleciona pelo menos uns 5 artigos para você não ter que, no meio da semana, imagina que lá na segunda, na terça, você, ao invés de já pegar o texto e estudar, você ainda vai ter que procurar um artigo na internet. Então já seleciona lá no sábado, no domingo, uma quantidade de artigos para você estudar ao longo da semana, para quando chegar no dia de você estudar, o artigo já está ali na mão e fácil para você pegar, ler e estudar.
Feito isso, você já tem um livro selecionado, você já tem a quantidade de artigos que você selecionou para você estudar e agora a gente vai de fato para o exercício de leitura. Como que funciona? Se você decidiu estudar com um livro, eu vou recomendar que você leia aí umas 5 páginas por dia. Aí você vai falar, poxa Diogo, mas 5 páginas por dia é muito pouco, né? E aqui eu vou te lembrar de uma coisa, você não está lendo o livro, você está estudando o livro, você está usando o livro como material de estudo. 5 páginas de um livro, você vai perceber que vai ter muitas palavras que você não conhece. Então, isso aí já está bem legal. Além disso, você vai perceber que ao ler essas 5 páginas, você vai consumir pelo menos uns 30 minutos do seu tempo nessa brincadeira. Então, parece que 5 páginas são poucas páginas, mas na realidade tem um volume de material ali bem considerável na hora de você estudar inglês. Se você estiver lendo um artigo, decidiu estudar inglês através de artigos, eu vou recomendar que você leia pelo menos um artigo por dia, porque geralmente um artigo ele é mais curtinho e se você escolher um artigo muito pequeno, pode até ler 2 por dia. Em seguida, o que você vai fazer? Você vai ler esse artigo, você vai ler essas 5 páginas do livro que você selecionou e você vai circular ou sublinhar, enfim, todas as palavras que você não conhece. E aí depois, o que você vai fazer? Você vai anotar essas palavras em um caderno, em um computador, aonde você achar melhor. E aqui vem um ponto importante. Não basta você simplesmente anotar essas palavras soltas. Lembra que eu falei daquela lista de vocabulários totalmente sem contexto? É importante você pegar aquela palavra que você viu dentro daquele contexto do livro ou do artigo e colocar essa palavra nesse mesmo contexto no seu caderno, no seu computador, para que facilite o teu estudo. E aí, o que você pode fazer? Você pode escrever uma frase em inglês contendo essa palavra no mesmo contexto que você viu no livro ou no artigo, porque muitas vezes uma mesma palavra pode ter vários significados. Então, aqui você está focando no significado que você viu naquele livro ou naquele artigo. E aí você vai anotar todas as palavras. Nesse momento, então você já leu as 5 páginas, você já leu o seu artigo, já separou o vocabulário contextualizado. O que você vai fazer agora? Você precisa revisar esse conteúdo. E aí tem basicamente 3 maneiras que você pode utilizar para revisar esse conteúdo. E por que é importante você revisar esse conteúdo? Porque a repetição vai fazer com que você aprenda e absorva esse conteúdo com muito mais facilidade. Porque pensa comigo, você acabou de aprender uma palavra nova dentro de um certo contexto. A chance são é que você não vai lembrar dessa palavra daqui 5 minutos, daqui 10 minutos. Você vai esquecer. Então, quando você revisar esse conteúdo, você vai lembrar daquele momento que você viu aquela palavra pela primeira vez. E aí, isso aí vai fazer com que o seu cérebro constantemente seja impactado com todas essas palavras e aos poucos ele vai absorvendo o conceito, o conteúdo, o significado de tudo isso que você estava estudando. Por isso que é importante você fazer esse trabalho de revisão. E aí tem 3 maneiras de você fazer isso. Se você anotou todas essas palavras num caderno ou no computador, periodicamente selecione aí por dia 10 a 20 palavras para você rever. Então leia as frases que você selecionou, contendo as palavras que você anotou, que você não sabia, para você retomar aquele conteúdo e de repente você vai ler uma frase com aquela palavra e não vai lembrar. Aí você vai procurar o significado daquela palavra e aí você vai lembrar dela de novo. Então é um reforço e aí na segunda, na terceira vez que você for revisar essa palavra, muito provavelmente você já vai lembrar dela. A segunda forma para você revisar todo esse conteúdo é você colocar todas essas frases em aplicativos que já fazem automaticamente esse processo de revisão para você. Tem vários aplicativos, um que eu recomendo é o Anki. Basicamente você vai colocar todas as frases ali e todo dia ele vai automaticamente selecionar uma quantidade de frases que você pode também configurar para você revisar e estudar novamente. E se você não sabe utilizar o Anki, coloca aqui nos comentários que você quer aprender a utilizar o Anki, porque dependendo aí da quantidade de comentários, eu posso fazer um vídeo te ensinando a usar o Anki para estudar inglês. E a terceira forma de você revisar esse conteúdo é você fazer uma revisão do próprio livro ou do próprio artigo que você está lendo. Então vamos supor que você pegou um artigo por dia, beleza? Então no final da semana, vamos supor que você pegou um artigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então você já tem 5 artigos estudados. A mesma coisa com o livro. Se você pegou aí 5 páginas por dia, no final dessa semana você vai
ter completado 25 páginas. Então, no fim de semana, o que você pode fazer? Você pode reler essas 25 páginas, porque você vai revisar todo aquele conteúdo. A mesma coisa com os artigos. Pega lá no sábado ou no domingo e releia os 5 artigos que você estudou na semana passada. Isso vai te ajudar também a absorver melhor todo aquele conteúdo e revisar todas as palavras novas que você aprendeu. E para continuar aprendendo novas palavras cada vez mais, você precisa cada vez mais ler sempre. Então, quanto mais leitura você fizer, mais palavras você vai aprender. E o bacana é que se você estiver lendo um livro ou o artigo que você selecionou, você provavelmente nas páginas seguintes do livro ou em novos artigos que você estiver lendo, você vai se deparar de novo com aquelas palavras que uma vez eram palavras desconhecidas, mas agora são palavras que você já conhece. E é uma nova oportunidade de você rever essas palavras, reforçar aquilo que já está na sua cabeça, e isso no longo prazo vai fazer com que o seu vocabulário fique cada vez mais rico e cada vez maior. E se você quiser dar um passo adiante nos seus estudos de inglês, eu tenho um material que é 100% gratuito, é um e-book que está no primeiro link da descrição desse vídeo, onde eu te ensino a estudar inglês por conta, utilizando materiais e recursos que você já possui. Então clica lá porque ficou bem legal o material. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou nos seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo conteúdos para te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.